Olá, tudo bem? Irei fazer uma apresentação aqui para um trabalho da faculdade, Universidade Federal de Juiz de Fora, apresentação de um seminário, de um capítulo de um livro, e espero que eu atenda o propósito da atividade, né? E vamos lá, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, usando este software. E primeira vez que eu gravo um vídeo assim, cara a cara, como se fosse uma aula, é a apresentação de um seminário. E vamos lá, né? Este software aqui eu estou aprendendo ainda a mexer com ele, a lidar com ele. E beleza. Neste momento, vocês vão ver o meu rosto e a apresentação minha, né? O meu trabalho vai ser. Eu escolhi este texto, Futebol, Paixão e Política, do autor Paulo César. Paulo César Carrano, né? Foi organizado por ele, é uma coleção de textos, né? E o meu texto é o primeiro capítulo, que é Futebol. Que história é essa? De Vitor Andrade de Mello, tá? Aqui, uma curiosidade, no canto esquerdo do vídeo, né? Canto esquerdo do vídeo. Temos algumas bolas aí de todas as Copas do Mundo, 1930 no Uruguai até 2018 na Rússia, a última Copa do Mundo, né? Pois bem, neste momento vou transferir para... Vai ficar até então meu rosto e a tela. Eu não estou vendo eu mais. Espero que esteja dando tudo certo. Mas vamos lá. O texto, só para contextualizar. Esse texto foi redigido em 2000, na década de 2000. Pelo menos foi publicado, né, em 2000. Ali, uma linha do tempo. Temos que o Brasil havia acabado de perder a Copa do Mundo para a França, na França, inclusive. O Brasil ainda era tetracampeão mundial, não havia sediado novamente uma Copa do Mundo, porque a gente já sediou em 1950, né? E a organização do texto, ele está dividido entre como se fosse uma partida de futebol, né? O aquecimento e a preleção técnica, o aquecimento, a preparação do corpo para poder entrar, né, no ritmo do jogo, preparar o corpo para o jogo mesmo. A preleção técnica é aqueles ajustes técnicos que o treinador faz, a sua comissão faz, uma coisa aqui, outra ali, algum aspecto motivacional, às vezes também é feito, né? Aí tem o primeiro tempo da partida, o segundo tempo, a prorrogação e o pós-jogo. Tá. No primeiro capítulo no primeiro subtítulo, na verdade, deste capítulo, o autor vai falar do aquecimento e da preleção técnica, como falado anteriormente. Ele vai falar um pouco da popularidade do esporte, do futebol, né? E o porquê disso. Regras simples, algumas loucuras que as pessoas fazem pelo futebol. Vou mostrar já. Copa do Mundo desperta paixões, emoções, sentimentos. E hoje o futebol é um fenômeno mundial. Hoje não, já há algum tempo, né? Mexe com todo o mundo. Já eu mostrarei alguns dados da última Copa do Mundo. Pois bem, algumas loucuras. Aí tem alguns torcedores do Flamengo. Só um segundinho. Vou transitar para somente a apresentação. Ok, saí. Aí tem alguns torcedores do Flamengo que percorreram 5.000 quilômetros para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru, no último ano, né, que o Flamengo acabou sendo campeão sobre o River Plate. Então, naquele momento, nesse caminho havia algumas tensões, alguns bloqueios em alguns lugares. Teve gente que demorou dias e dias para poder chegar e poder assistir
a final. Infelizmente, para eles, né, para alguns pode ser infelizmente, acabou sendo feliz e conquistaram a Copa Libertadores, né? Aqui embaixo essa imagem é de um programa, né, do Profissão Repórter TV Globo. Eles fizeram essa reportagem, teve algumas reportagens lá nas favelas do Rio e acompanharam uma caravana para o Rio de Janeiro até chegar lá, para o Rio de Janeiro não, desculpa, para o Peru, do Rio de Janeiro para Lima e acompanharam e tudo mais. Foi uma reportagem bem bacana. Aqui, isso aqui também remetendo ao Mundial do Corinthians de 2012, né, que foi lá no Japão jogar contra a equipe do Chelsea, desculpa, a equipe do Chelsea, e aí uma faixa chamou atenção na época, o rapaz escreveu: valeu render meu rins. Chamou atenção pela ortografia do rins, né? Uma vez que rins é com S. Mas não, o rins é o nome de um carro. Era um Ford Fusion na época. E ele vendeu por R$38.000. As despesas para ele e para o tio dele foi em torno de R$23.000. Então o cara vendeu o carro dele para poder ir assistir a final do Mundial. Felizmente também para esse torcedor e para toda a nação corintiana, terminou no título, né, mundial. E depois a direita do vídeo, a esquerda do vídeo, a minha direita, tem um corintiano que vendeu a moto para viajar para o Japão. Era o ganha-pão dele também. E ele era motoboy, né? Não sei. Essa reportagem é da época. E vendeu para poder ir assistir e acompanhar a final, né? De 20 anos o rapaz. E a repórter, acredito, tenha perguntado para ele: o que o Corinthians significa para você? Ele vai responder: Corinthians, minha vida, minha religião, meu jeito de viver, tudo pelo Corinthians. Esse é o nível de fanatismo que os torcedores chegam, né? Tem várias camisas, acompanho a equipe, tudo. Beleza. Aqui, a outra coisa, não necessariamente uma loucura, né? Ou não sei exatamente, mas uma cruzeirense, desculpe, e um atleticano casaram no Mineirão. Aí o noivo fala: se eu listar as 3 coisas mais importantes da minha vida, seriam o título da Libertadores de 2013, o nascimento e minha filha e o dia de hoje. O nascimento e minha filha e o dia de hoje. É como dizem, hoje é dia dos noivos, né? Então, esse casal aí apaixonado pelas suas equipes, eles resolveram se casar no Mineirão. Algo bem, bem bacana. Isso daí, acho que foi, acredito ter sido depois da Copa de 2014, ou próximo, né? Não lembro exatamente quando foi, mas chamou atenção e já é um Mineirão novo, esse belíssimo estádio. Algumas tatuagens. Só um minuto. Isso. A minha direita tem a tatuagem do Gabriel Barbosa, o Gabigol. E à esquerda tem a tatuagem do Rodinei. Ambos jogadores do Flamengo, ambos campeões da Libertadores, ambos campeões da Libertadores. E brasileiros, desculpa. Pois bem, essas tatuagens aí, bem significativas para esses torcedores, foi fruto de uma promessa que os torcedores fizeram. E, enfim, né? Isso não é difícil de encontrar, esse tipo de coisa. Tatuagens de jogadores, né? Tá. Agora, beleza. Agora são alguns dados do alcance da última Copa do Mundo, na Rússia, em 2018, que teve a França como campeã. O alcance global dessa última Copa do Mundo foi 3,5 bilhões de pessoas, né, que assistiram essa Copa.
Aí tem todos os dados de onde que foi mais visto, né? Aqui embaixo está a fonte. Esses dados são da própria FIFA, do relatório da própria FIFA, mas eu retirei desse site aí embaixo. Bom, o jogo mais assistido, como se espera, né? Foi a final entre França e Croácia, que a França acabou sendo campeã, bicampeã, né? O segundo título da França. E aí tem os milhões de audiência. O jogo do Brasil, que chama um pouco de atenção, é o jogo contra o México, né? Que teve 289 milhões. Até mais que o da Bélgica, que a gente acabou perdendo. Tá, aí embaixo ele é feita uma comparação entre a Copa realizada no Brasil em 2014 e a Copa da Rússia. Pelo menos um minuto, teve 2,2% de aumento, todas, pelo menos 3, pelo menos 20, pelo menos 30, houve aumento. Né? Parece que essa Copa foi mais interessante, ou talvez tenha sido acompanhada mais de perto, pelo momento que a gente vive, enfim. Então, 3,26 bilhões de pessoas acompanharam pelo menos um minuto da Copa do Mundo da Rússia. E se parar para pensar, a gente vai ver que isso é pelo menos metade da população mundial, né? Toda a população, quase a metade da população mundial. Tá bom. Vou voltar aqui comigo. Beleza, voltei. Pois bem, os objetivos do texto, né? São retratar algumas coisas dos aspectos históricos, a relação entre futebol e escola e algumas possibilidades, né, de trabalhar isso na escola. Geografia, história, biologia, física, matemática e alguns temas geradores de discussão, como doping, treinamento de alto rendimento, dificuldades, mídia, né? Beleza. Pois bem. Desculpa, ok. Primeiro tempo na Inglaterra, né? O berço do futebol. Há muitas discussões em torno do nascimento do futebol. Não necessariamente, não tem uma data precisa para o futebol ter nascido. Vai ter várias linhas. Aí o autor ele destaca: os maias faziam um jogo parecido com o futebol, chutando a cabeça dos adversários que eles matavam. Os egípcios já havia algumas brincadeiras parecidas com brincadeiras com bola. Na China tinha um esporte parecido lá antes de Cristo, muitos anos de Cristo, um jogo parecido com o futebol. Na Itália teve o calcio, um jogo muito violento também. E tá. Aí teve o que acontece? Tem essas diversas linhas, né, dos aspectos históricos. Cada um fala de uma forma. Se você pesquisar, você vai encontrar várias linhas, né, de onde que o futebol surgiu. Mas, da maneira que a gente conhece hoje, né, o que a gente chama de futebol moderno, uma maneira esportivizada, com as regras que foi aí, você pode ver, o primeiro livro de regras foi feito em 1863, da Football Association. E, pois bem, hoje, o futebol da maneira que a gente conhece, né, ele... Transição. O futebol da maneira que a gente conhece, ele surge na Inglaterra, né, com a criação das regras, né, com a Football Association, criação da Football Association. É uma lógica interna específica, quem fizer mais gol ganha a partida.
um calendário próprio, um mercado de consumo, um corpo técnico especializado, né? Hoje em dia até mais. É... Pois bem, retornando, estava procurando uma foto aqui que ilustra bem esse corpo técnico especializado, né? Vou mostrar aqui uma foto do Cruzeiro Esporte Clube. Esse é o último título do Cruzeiro, né? Ex-campeão Copa do Brasil. Esse pessoal todo de branco é a comissão técnica, né? Temos todo esse pessoal de branco e embaixo tem alguns diretores, tem o treinador, a comissão técnica específica direto com o futebol. Ela está bem no meio, né? Centralizada. Salvo engano, de branco tem 42 ou 43 pessoas. Toda a comissão do Cruzeiro, todo o departamento, na verdade, de futebol que trabalha com o Cruzeiro. Que trabalhou, né, nesse título. Então é muito mais do que o número de jogadores, né? Tudo isso em prol dos próprios jogadores, né? Para que tenha um rendimento esportivo, consiga os títulos, enfim. Toda a cadeia aí do Cruzeiro está aí. Do presidente até o roupeiro, todo mundo. Treinador, auxiliar do treinador, inclusive, salvo engano, tem 2 pessoas, né, que não puderam estar nessa foto. Uma outra coisa que eu vou mostrar, desculpa, a foto, desculpa, me perdi aqui, retornou. A foto é essa, agora acredito que tenha aparecido, estava aparecendo só a tela, né? Ok, apresentação, a foto está aí na sua tela. Agora eu vou mostrar um vídeo de uma visita que eu fiz outro dia no estádio do Tottenham, em Londres. É um vídeo que mostra um pouco da loja deles, né? A quantidade de itens que tem na loja é algo impressionante. É um minutinho de vídeo. Loja do Tottenham. É uma quantidade enorme de coisas. Alguns produtos que eles vendem, né? Vocês vão ver guarda-chuva, pantufa, toalha, touca, tudo para poder fidelizar o torcedor. Gravatas, que você está vendo agora, bonés, camisetas, chaveiros, bola de golfe, controle de videogame. É uma imensidão de produtos gigantesco. E um detalhe importante nessa loja é que eles não aceitam dinheiro. O pagamento é realizado apenas via cartão de crédito. Então é uma coisa impressionante. A quantidade de coisa que tem para vender, para poder tentar fidelizar o torcedor, é surreal, né? É uma coisa assim que eu não tinha visto. E outros clubes também tem isso, né? Essa loja do Tottenham, ela é debaixo do estádio deles, né? Tem o estádio em cima ou do lado, depende do ponto de vista. É impressionante. Aí eu visitei também a loja do Liverpool, uma infinidade de coisas também. A loja do Manchester City, mesma coisa. Todos procuram fidelizar o torcedor e obter receitas desses produtos também, né? Isso daí vem de encontro com o que está aqui nesse mercado de consumo. Foi para ilustrar o mercado de consumo e o corpo técnico especializado, né? E logo abaixo temos essa foto aí, essa imagem foi retirada
do documentário English Game. Ela representa o início do futebol, como que ele era, né? Era algo para a burguesia, para os jovens burgueses, aristocratas, que tinham muito dinheiro. Esse era o público do futebol, né? Que quando foi criado lá na Inglaterra, tá? Pois bem, temos aí um resumo do que é jogos para a burguesia, escolas, futuros líderes. Isso daí são coisas que o futebol, quando foi criado, era isso. Jogos para a burguesia, escolas, futuros líderes, valores. Ele era jogos para a burguesia, como já disse. Eles surgiram nas escolas, né? Tinha os futuros, queria formar futuros líderes, né? Com alguns valores, como cavalheirismo, boa conduta, honestidade. Daí surge o fair play, né? Tá. O que significa isso? A população, as classes sociais mais baixas, elas não conseguem... As classes sociais mais baixas, elas não conseguem acompanhar quando algo que as classes mais ricas criam. Então, elas adaptam, né? Há uma adaptação cultural, ressignificando isso, né? Aí tem alguns valores diferentes, eles jogam por diversão, e passa a ser jogado por diversas etnias e nacionalidades, com suas adaptações. Essa imagem continua sendo dos jogos, né? Dos jogos não, desculpa, me perdi aqui um pouco. Deixa eu voltar aqui somente para a apresentação. Ok. Volta. Jogos para a burguesia. Desculpa. Então, essas imagens, descrevendo elas. A primeira imagem é do documentário, né, que eu acabei de citar, que foi lançado na Netflix, está disponível, English Game, é uma história do futebol. E em determinado momento, há uma discussão lá que necessita de reduzir os salários dos trabalhadores de fábrica. E é cortado esses salários, né? Isso logo após a primeira partida, logo no início. E se corta esses salários, ficando à margem os trabalhadores tendo dificuldades de manter o que já era difícil, né? O seu comer, enfim. Aí nessa primeira imagem, vendo isso como uma dificuldade do dono da fábrica manter o futebol, o que acontece? Eles não tem como continuar com o futebol. E os líderes, alguns líderes da equipe, o que eles fizeram? Então, eles pegaram criaram uma associação, a primeira associação. Cada um ali daria um pouquinho de dinheiro para tentar manter o time, né? Tentar ajudar a manter o time. E aí o cara, o destaque do time, né, o craque, se assim digamos, ele tinha acabado de ser contratado, enfim, foi o primeiro contrato, inclusive. Aí ele fala assim, nossa, mas aquelas pessoas não precisam desse dinheiro, essas pessoas não precisam desse dinheiro, porque cada um estava deixando ali seu penny, seus pounds, né, seus pouquinhos e tal. Beleza. Aí o outro cara, um dos que teve a ideia de criar a associação, ele vai falar assim, talvez, mas eles também necessitam de futebol, porque naquele momento o futebol era algo que trouxe alegria para aquele povo, né? Trouxe alegria e era poucas pessoas e ainda assim, mesmo que trouxe alegria para aquele povo, aí vai ter uma imagem embaixo que eles mesmo, trouxe alegria para aquele povo
e eles não conseguiam assistir os jogos. Aí nessa imagem de baixo eles estão vibrando e tudo mais, os trabalhadores, eles não tinham acesso às fotos, aos jogos, ao vivo. Alguém contava para eles o resultado, né? Ia contando, tá 3-3, 4-4, 5-5. E esses trabalhadores, mesmo com pouca prática e tudo mais, eles conseguiram empatar o jogo, que eles estavam perdendo 5-0, aí teve uma mudança lá, de um tempo para o outro, acabou empatando o jogo. E foi criando, crescendo, e os trabalhadores cada vez mais felizes. Na última imagem, é uma foto aí do craque do time, e lá atrás, acredito que é possível ver que só quem assistia era a alta classe, eram os donos das fábricas e tudo mais, pela vestimenta. É um destaque importante a ser feito. Pois bem, em 1886, lá na Inglaterra também, dando sequência, né, é criado a International Football Association Board. É ela que cria as regras, né, que a gente conhece até hoje. São as mesmas regras, claro, sofreu algumas alterações ao longo do tempo, mas elas permanecem, a essência permanece. E essa é a instituição que controla as regras do futebol. Inclusive, hoje é 9 de maio de 2020, ontem, 8 de maio, eles autorizaram uma mudança temporária por causa da pandemia. Estamos vivendo em tempo de uma pandemia, e eles autorizaram até o final de 2020 as equipes fazerem até 5 substituições. Até então são apenas 3 oficialmente. Então a curadora das regras autorizou até o final de 2020 ter essas mudanças nas regras, né? Ter essa mudança na regra quanto às substituições. E somente em 1904 é criada a FIFA, né? A FIFA hoje, para se ter uma ideia o quanto que é grande o futebol e tudo mais, hoje a FIFA, já há algum tempo inclusive, tem mais países afiliados que a própria ONU. Hoje são 211 países afiliados à FIFA e 193 países afiliados à ONU. Dando sequência, beleza. Fim do primeiro tempo. Voltemos. Agora, só um segundo, que eu vou voltar com o meu rostinho aqui. Beleza. Agora vocês podem me ver novamente, né? Segundo tempo, o futebol no Brasil. O esporte chega pela escola. Temos a figura importantíssima do Charles Miller, que é considerado um difusor, um introdutor do futebol em 1894, 1895, mas o futebol ele começa antes no Brasil, ele chega antes, porque o autor até questiona, como assim, o cara traz uma bola e pouco tempo depois já está super difundido? Não, há algo antes que acontece. Os colégios jesuítas, escolas de altíssimo padrão, elas já existem no Brasil há muito tempo, né? Desde da época da colônia. O primeiro colégio que acontece, os jesuítas, lá em 1500 alguma coisa, já tinha alguma coisa, como alguma educação dos jesuítas, mas aí chega, em determinado momento eles são expulsos, e em 1841 eles retornam para o Brasil. E em 1867 é fundado o Colégio São Luís, inicialmente na cidade de Itu, né? E depois ele foi transferido para São Paulo. Colégio de altíssimo padrão, né? De referência mundial no ensino, na educação. E lá nos idos de 1880 há algo
parecido já com o futebol, já com os padres jogando com os alunos no intervalo, né? Por quê? Há uma pasteurização do esporte, o esporte ele é uma maneira de se obter, de controlar os alunos, né? O ímpeto dos jovens, tem um aspecto educacional, né? O fair play, o jogo limpo, respeitar o limite do colega, tá? E também, depois com algumas mudanças de filosofia, é uma forma, a igreja ela considera o futebol como uma forma saudável de gastar energia. Tá, falando um pouco mais sobre os colégios, beleza. Falando um pouco mais sobre os colégios, por quê? Eles são tradicionais, né? Eles existem no Brasil, os colégios jesuítas existem no Brasil há muito tempo, né? Aí embaixo tem, por exemplo, o Colégio São Luís, o Colégio Anchieta e o Colégio Pedro II. É nesses colégios que acontecem as práticas, por exemplo, no Colégio São Luís. Quando a bola furava, se chutava as bexigas de boi. Então, o que o texto traz? Ele traz que, digamos que não é muito correto falar que o Charles Miller foi o inventor do futebol no Brasil. Não, ele tem a sua importância por ter trago as regras, que a gente já vai ver, a bola, o material, e institucionalizar isso, mas já era praticado no Brasil. O Colégio São Luís em São Paulo, o Colégio Anchieta no Rio de Janeiro e o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro também, o Colégio Federal, que de altíssimo nível também, altíssimo nível educacional, e que já tinha a prática do futebol, né? Mas ainda não tinha necessariamente as regras. Aí, então, vem o Charles Miller. Ele é um brasileiro, né, nascido em São Paulo, no bairro do Brás, tradicional bairro de São Paulo, e é filho de ingleses que haviam vindo trabalhar aqui no Brasil, lá nas companhias ferroviárias. Ele vai à Inglaterra estudar, coisa normal da época, ele vai à Inglaterra estudar e volta. Quando ele volta, no final do século XIX, com algumas bolas, bombas, regras e muita vontade de difundir o futebol por aqui. Então, é mais ou menos em 1894, 1895 que oficialmente o futebol é lançado no Brasil, né? Brasil, o nascimento. Só um minutinho, que aqui eu tenho, senão vou cortar. Câmera, tela e beleza. Não, mentira. Apresentação. Ok. Agora vocês podem ver tudo. Pois bem, Brasil, nascimento. O futebol é muito simples, né? É um jogo da várzea, podemos assim dizer. Qualquer lugar pode jogar. É uma coisa simples, um certo número de pessoas correndo atrás de uma bola para tentar fazer um gol. Pronto, para ver quem fizer mais gol vence a partida. É de fácil entendimento, né? Poucos materiais para poder jogar, não precisa de muita coisa para poder jogar. Joga descalço, joga com tênis, joga com quichute, joga com chuteira, joga da maneira que você quiser. E pode ser bola de capotão, que é uma coisa mais antiga, bola de leite, bola de plástico, bola oficial, bola não necessariamente uma bola, né? Uma bolinha de meia, bola de papel, enfim, várias maneiras de litro, né? Os meninos brincam muito com litros, pet, várias maneiras de se jogar o futebol. Os espaços públicos, praias, paralelepípedo, asfalto, terra, diversas coisas, espaços praças, se pode jogar o futebol. E é uma
ótima maneira de divertir, né? Então isso daí, a gente como um país de terceiro mundo, nós não temos muitas pessoas com uma condição social avantajada, né? Na verdade é bem o oposto. E então um jogo simples é fácil de jogar, ele toma grandes proporções, né? Beleza. Aí no Brasil, os primeiros passos. Há algumas teorias, né? Algumas linhas, por exemplo, nas várzeas, todo mundo já estava brincando e tudo mais, nas várzeas de São Paulo. Há um consenso que os colegas do Charles Miller, depois ele vai trabalhar na São Paulo Railway também, na companhia ferroviária, jogam também. Antes era só os diretores, mas faltava gente, aí começaram a convidar os operários. Aí foi tomando conta. Com muito sacrifício, Charles Miller conseguiu levar para o São Paulo Athletic Club, né? Para poder ter a prática esportiva lá. E no Rio de Janeiro é um pouquinho depois de São Paulo, né? No início do século XX, aí tem a fundação de alguns clubes, como Bangu, Paysandu, Athletic Association de Niterói, e é também no Rio de Janeiro que acontecem os primeiros campeonatos populares, a chamada Ligas Barbante. E o que impulsiona bastante o futebol no Brasil, o desenvolvimento dele, é o intercâmbio entre Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Foi algo que ajudou bastante o futebol a se desenvolver no país. Pessoal, só para lembrar que isso daqui é um trabalho da faculdade, tá? Da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso Educação Física, da disciplina Prática Escolar 3. Não lembro exatamente se eu falei isso no início. Eu gravei alguns vídeos e nesse eu não lembro se eu falei. Então, isso daqui é tudo baseado no livro. Algumas coisas eu acrescentei, mas isso tudo é baseado no capítulo do livro. Então, se tiver alguma coisa aí que diferente do que você pesquisou, é por isso, tá bom? Beleza. Como eu já falei, brasileiros, uma nova paixão surge. Como eu já falei, o futebol ele é simples, né? É praticado e discutido no Brasil todo. No Brasil nós somos 200 milhões. Pelo menos uns 180 é treinador de futebol. Com brincadeiras à parte. Todo mundo no Brasil entende um pouco de futebol. Ou pelo menos acha que entende, né? Mas enfim, a discussão é que é um esporte muito difundido no Brasil, todos os lugares sempre vai ter alguém falando sobre o futebol, sobre o time. A segunda-feira é o dia oficial da discussão do futebol, né? Do que aconteceu no final de semana, enfim. E nós, com a possibilidade de ser praticado em qualquer terreno, é muito fácil, aí vai ganhando o espaço, né? Igual eu já falei anteriormente. Em 1930, a primeira competição internacional, a Copa do Mundo. Depois foi ganhando grandes proporções, começou com poucas equipes e tudo mais. Hoje é uma potência, uma competição que movimenta mais do que as Olimpíadas, que são mais de 20 modalidades, né? É uma coisa assim esplendorosa o que o futebol movimenta no mundo hoje, né? Já há algum tempo, na verdade. O autor vai falar também um pouco sobre 1970, onde que o Brasil é tricampeão mundial com a seleção do Pelé e companhia, né? Com alguns craques da época. Aí é aí que surge um pouquinho daquela de política e futebol, né? Que naquele momento o futebol estava voando assim na gíria do futebol, né? Era uma coisa assim que tinha um Pelé, jogador histórico, já estava cheio de glória, já tinha sido campeão mundial, já tinha sido campeão
com o Santos, dono do Santos. Então, naquele momento, foi usado o futebol para sobressair, né, em cima dos problemas sociais que o país passava. Aí é uma política que é chamada de pão e circo, né? Ou você ama o país ou você deixa. E teve aquela música, né? Milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. É uma coisa assim que marcou a história brasileira, a história do futebol no Brasil, enfim, a sociedade como um todo. Como já diria, nem tudo são flores, isso aqui não está no texto, mas esses subtítulos, Brasileiros, uma nova paixão surge, nem tudo são flores, foi alguns títulos que eu dei para esse momento, baseado no texto, né? Nem tudo são flores, uma dessas da política do pão e circo, né? Hoje os meninos, ainda hoje, os meninos sonham em ser jogadores de futebol. Espera aí só um minuto. Apresentação. Os meninos sonham em ser jogador de futebol, né? E tem vários dados que poucos conseguirão realizar esse sonho. E os que chegam lá, pouquíssimos vão chegar no alto nível, ter um salário que a mídia como um todo, ou que o futebol como um todo vende, de ser milionário e tudo mais. São pouquíssimos que vão chegar nesse altíssimo nível de financeiro e esportivo também, de chegar numa grande equipe. É uma situação bem, bem difícil. E por ser difícil de ter que treinar bastante, se dedicar bastante, às vezes morar longe da família, passar por 2, 3, 4 horas de condução para chegar no treino, manter os estudos é muito difícil. Manter os estudos nessas condições é muito difícil. Então, como ele deposita aquilo que ele vai ser jogador de futebol e não tem outra, acaba não consegue e também não tem estudo, o que dificulta a vida depois dessas pessoas, né? Vai passar por algumas dificuldades porque dedicou uma vida toda ao futebol e a hora que bate, vê que não vai chegar, aí para alguns acaba sendo tarde demais, ou alguns outros conseguem recomeçar os estudos e tudo mais. Então é uma situação difícil de chegar, não é qualquer um que infelizmente chega no alto nível, né? Ainda no futebol as desigualdades, o autor vai falar, na época existia a geral, né, a geralzona, em tempos de pandemia impensável, era uma arquibancada não, era um local que ficava atrás do gol dos estádios, e ele ficava todo mundo em pé com baixa visibilidade do jogo, e ali eram as camadas mais simples, né, que ficavam, porque era mais barato e tudo mais. E enquanto isso as pessoas mais abastadas da sociedade ficam nas tribunas, nos camarotes, né? Hoje eu acrescentei aí, que, como disse, o texto é de 2000, muita coisa já mudou de lá para cá. Hoje o poderio econômico das equipes é surreal, hoje em dia tem muito. O dinheiro não necessariamente vai ser preponderante na qualidade e tudo mais, em títulos. Ter mais dinheiro não significa ter mais títulos. Enfim, ter os melhores jogadores com muito dinheiro não significa que vai ser campeão. Mas uma coisa é fato, hoje em dia o poderio econômico faz muita diferença numa equipe de futebol, né? Ter melhores infraestruturas, ter um estádio quando possível, melhores condições de trabalho para os jogadores, enfim, várias coisas que faz com que contratar os melhores jogadores, os grandes jogadores como um todo,
Uma coisa é fato que o poderio econômico faz diferença hoje no futebol, né? E também, de um tempo para cá, há valores exorbitantes em transações de jogadores, algo que é impressionante, né? Pois bem, é isso até então. Vamos agora, que o autor chamou de prorrogação, né? O futebol chega na escola, a escola e o futebol. Inclusive é uma das coisas nos objetivos do texto, né? As disciplinas são várias possibilidades de trabalhar o futebol nas escolas, né? São várias possibilidades. Matemática, geografia, história, biologia, química. Há possibilidade de trabalhar o futebol em diversas áreas, né? E é isso que o autor fala. Ele fala isso em determinado momento, que o futebol é muito grande para ser trabalhado só pelo professor de educação física. É possível ser trabalhado em diversas outras frentes, né? Alguns temas geradores aí de discussão que eu coloquei logo abaixo. O doping é um ponto importante de discussão. É certo você usar uma substância para obter um melhor rendimento numa partida, ser campeão ou ganhar, e para isso usar substâncias não permitidas ou que vai te dar um ganho técnico, mental, enfim. É certo, dá uma boa discussão. E também os males que aquilo faz no organismo do jogador, né? O treinamento de alto rendimento, que é uma coisa assim muito intensa, muito difícil. O esporte como um todo, ele faz bem, mas quando em alta intensidade, repetidas vezes, há uma sobrecarga física, mental, que não necessariamente vai fazer bem para a saúde. As dificuldades que eu já citei, né? Às vezes morar longe da família, a incerteza com o futuro, de chegar ou não chegar no alto nível, né? E ganhar grandes salários. A mídia, o poder que a mídia tem sobre o futebol, sobre as pessoas, enfim, é uma boa discussão. O racismo, que está muito em evidência hoje em dia, a discussão sobre o racismo. Hoje em dia ainda é comum, acontece, não deveria, já deveria ter acabado, mas vira e mexe são feitas algumas campanhas contra o racismo, né? Acessibilidade nos estádios. Recentemente, uma coisa que chamou a atenção da grande mídia, um fato, uma historinha bem bacana. Em 2018, uma mãe, ela narra, ela vai aos estádios normalmente, né? E ela possui um filho deficiente visual. E o que essa mãe faz? Por paixão ao futebol e ao filho, claro, né? Ela narra o futebol, o jogo, dentro do estádio para o filho. Só um minutinho. Essa mãe, ela narra o futebol para o filho, dentro do estádio, falando o que está acontecendo e tudo mais. E isso, um repórter da TV Globo capturou e lançou. Na verdade, foi durante a transmissão aquilo, e todo mundo ficou comovido, achou interessante, e o narrador até fala alguma coisa, e depois tomou grandes proporções na rede, e essa mãe acabou ficando famosa, fizeram várias reportagens com ela. No final do ano de 2018, ela ganha um prêmio da FIFA, e contando a história dela, do filho dela, né, o porquê disso. O menino, ele conheceu todos os jogadores, conheceu o CT do Palmeiras. Foi uma coisa bem bacana assim que aconteceu, e isso mostra um pouco do poder do futebol, né, de mover várias coisas, várias frentes, e a paixão que fez essa mãe, que faz, muito bacana.
Vamos voltar aqui. Beleza. Tá. São algumas discussões que é possível ter na escola, né? Claro. É uma prática corporal, né? E é uma atividade, assim, igual já foi falado, culturalmente difundida no país. Não tem como negar isso. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas de uma forma ou de outra afeta a vida de muitas pessoas ao redor do país. Pois bem, depois dos jogos tem a prorrogação. Mais uma história curiosa. Nessa época aqui, o autor ele vai falar da prorrogação, que é uma roleta russa. É porque antigamente, o que acontecia? Era gol de ouro. Então, quando uma Copa do Mundo ia para prorrogação, era uma roleta russa. O time poderia ter jogado muito melhor que o outro, mas acabava perdendo porque ele tomava um gol lá de besteira e tudo mais. Era o gol de ouro, que a gente chamava, ou Golden Goal. O Brasil perdeu, salvo engano, as Olimpíadas de Sydney em 2000 por um gol de ouro. Salvo engano, a de 96 também, contra a Nigéria, em Atlanta. Acredito que também aconteceu isso. Foi um gol de ouro que eliminou o Brasil. Então, ele comenta sobre isso, o futebol é uma roleta russa. Hoje em dia já não existe mais, na verdade já há algum tempo, não lembro exatamente quando houve essa mudança, mas já não existe mais esse gol de ouro, tá? Voltemos aqui. Tá. Após os jogos, há a coletiva que a gente chama, né, que os treinadores vão falar alguns aspectos técnicos, táticos, do que aconteceu, a imprensa vai lá e pergunta para ele, geralmente vai dar alguma explicação, como ganhou, se ganhou, quando perdeu, por que ganhou, o que aconteceu, o que foi falado, enfim. É a coletiva, né? Os jogadores também falam na coletiva. Ou tem aquelas pequenas entrevistas logo após o jogo. São as palavras finais. O que o autor chama essa parte. Pois bem, aí ele vai falar algumas coisas relacionadas a isso, né? Do quanto que o futebol ele movimenta no Brasil, por tudo que já foi comentado aqui, de todos os lugares, de alguma maneira ou de outra, e que hoje há muitos estudiosos no futebol, estudando o futebol, muitas pessoas que dedicam a vida toda estudando o futebol. Não digo que eu, particularmente, sou estudioso do futebol, mas eu me considero uma pessoa que estuda o futebol, né? Algo que eu fiz recentemente uma pós-graduação em futebol, um curso de treinador na Argentina, 2 anos estudando futebol, acabei de fazer recentemente um curso na Inglaterra também de futebol, o berço do futebol, né? É uma coisa assim impressionante. E sim, é possível estudar o futebol, né? Aqui é destacado algumas coisas, história, a técnica, tática, físico. Hoje em dia se estuda muito mental, há uma linha hoje de análise de desempenho, os clubes têm análise de desempenho, psicologia, questões sociais, papel da mídia, política, futebol, aspectos culturais, enfim, são N possibilidades de estudar o esporte mais popular do país, né? Questões de gênero, né? O futebol masculino, o futebol feminino, as diferenças, é o mesmo futebol, não é o mesmo futebol, quais são as diferenças, que tem que ter adaptação, tem que não ter adaptação, são diversos fatores que envolvem. Além disso, tem o futebol propriamente dito, aí tem outras
Outras coisas que vieram derivadas do futebol, futebol de areia, futsal, enfim, são vários tipos de jogo, futebol de sete, que eu queria tentar lembrar. São várias coisas que se estuda o futebol, né? E que envolve a sociedade brasileira como um todo. E, portanto, o futebol é parte da sociedade brasileira, né? É uma coisa que faz parte da nossa vida, como um todo. Homem, mulher, criança, idoso, de tudo. Agora, tá, vou compartilhar com vocês um pouquinho de memórias pessoais, né? Eu sou um apaixonado pelo futebol e tenho dedicado um pouco, boa parte da minha vida em estudando, lendo, fazendo cursos sobre o futebol, é uma coisa assim que me apaixona muito. A primeira foto, à esquerda, sou eu em La Plata, na Argentina. Foi a semana que eu fui fazer as provas do curso de treinador lá da Associação de Treinadores do Futebol Argentino, ATFA. 2 anos estudando esse curso. Aí uma prova, a gente necessita fazer uma prova no final dele. Fui lá fazer essa prova, né? E conheci um colega, já eu falo dele. Isso daí é eu tomando chimarrão no Country Club lá do Estudiantes de La Plata. A segunda foto, as duas fotos do campo de terra que temos aí, ela é aqui na minha cidade, Nepomuceno, Minas Gerais. É um campo assim que me remeteu bastante coisa, parece até que calhou bastante com o trabalho disso, da aula que a gente está fazendo, desse seminário que eu estou fazendo. É exatamente isso. Na primeira foto, ao meu lado, a foto do meio, aí pode ser observado um barranco, né? Onde as crianças chegam com a bicicleta, um gol de madeira, bem típico de como é feito o futebol. Embaixo, se você observar bem, tem um barranco lá maior, de 3, 4 metros, a bola sai só quando bate lá, e a rua logo do lado, e o gol não tem a trave de cima. É algo bem, bem bacana. A foto bem no meio, sou eu na Inglaterra, em Londres, com 3 colegas japoneses, né? Saíram do Japão somente para ir fazer o curso, tal como eu saí daqui do Brasil para ir fazer esse curso lá, o nível 1. E lá atrás tem um colega argentino. Aí também tinha uma moça que é da Sérvia, uma moça sérvia, que fez o curso comigo também, e outros vários colegas ingleses. Tinha um português também. Mas, enfim. Aí sou eu, à minha direita, sou eu no estádio do Liverpool, Anfield, esse ano de 2020 também. Aqui tem outras fotos. Essa primeira foto, ela é lá na Argentina, no dia da conclusão. Temos colegas colombianos, argentinos, outro colombiano, argentino e o colega lá a direção, né? Aqui sou eu. Desculpa, só um minutinho. Aqui sou eu, entre aspas, dando coletiva de imprensa, né, lá no Liverpool, dentro do Anfield. Eu acabei fazendo o tour deles lá e foi bem bacana, uma experiência bem bacana. Tem uma outra aqui também, logo abaixo, do Manchester City, fiz também esse tour. Aqui sou eu recebendo esse curso de treinador da Associação de Treinadores de Futebol Argentino, um curso bem difícil, que exigiu bastante por 2 anos de mim, foi bem bacana. E aqui são os colegas, né? Brasil, Argentina, Colômbia, México, Porto Rico e Uruguai. Mexicano, salvo engano, não tinha, mas tinha vários colegas que jogam ainda. Inclusive tem um aqui que jogou o Mundial, que o Flamengo disputou também, contra o Liverpool, né? Outro que está
tá jogando ainda. Foi uma experiência bem bacana. Aqui no canto esquerdo inferior meu tem os meninos do Estudiantes de La Plata, vários sonhos aqui de ser jogador de futebol. Fiquei uma semana lá, podendo desfrutar desse momento, conversando com os meninos, vendo um pouquinho do que eles passam, como que é. O clube tem casa lá, todos eles vivem lá, né? Tem a escola dentro do clube também. Foi algo assim, esse aqui tinha acabado de acabar um treino, acho que era do alunos do meninos do sub-14 que a gente chama aqui, né? Sub-15, sub-14. E esse daqui, o Juan Tassi, foi o responsável por eu ter ido lá no Estudiantes de La Plata. Fiz uma amizade com ele num congresso aqui na Federal de Viçosa, congresso de futebol. E falei para ele que eu ia lá na Argentina e tudo mais. E ele abriu as portas do clube. Ele trabalha no Sub-17 lá. Acredito que esteja lá ainda nessa mesma categoria. E me levou para conhecer a família dele, a filha dele. Foi algo assim sensacional. E a esposa dele, num sábado à noite, muito frio, diga-se de passagem, fez as famosas empanadas. Uma delícia, muito, muito bom. Pois bem, foi é, foi algo, foi uma experiência muito, muito bacana de ter vivenciado essa coisa de ter ido lá, de visitar a Argentina. O futebol tem movido bastante minha pessoa, congressos, cursos, tenho gostado bastante disso e é uma coisa que eu pretendo fazer por muito, muito tempo. E esse seminário veio várias coisas na minha cabeça. O tempo mínimo era 8 minutos, não tinha tempo máximo. Então eu aproveitei para fazer. Espero que tenha gostado, que tenha sido interessante, né? É uma coisa assim que eu gosto muito de falar, até passou do tempo. Não necessariamente passou do tempo, mas 1 hora falando dessa apresentação, poderia ser 20, 30 minutos, ou o mínimo 8, né? E foi algo que eu gostei bastante, foi muito engrandecedor, fiz algumas pesquisas para poder fazer e vou compartilhar também esse vídeo nas minhas redes sociais, vou postar esse vídeo. Mas lembre-se, foi feito mesmo para a disciplina, para o seminário. Pode ser que mais para frente eu resolva fazer outros textos ou outros vídeos falando de alguma coisa específica. E gostei bastante e até mais. Muito, muito obrigado pela oportunidade e fiquem com Deus, se cuide, fique em casa, ponha máscara quando for sair, só saia quando necessário. Abraço e até logo.